Alguém gostaria de fazer a prece? Sim, tem para todo mundo, tá? Não precisa se preocupar, não. Para variar, né? Vamos lá. Agradecemos aos nossos benfeitores pela oportunidade que estamos tendo aqui nesta noite, cada um em seus respectivos lares, também com seus respectivos benfeitores, nos inspirando para que a gente possa tirar o melhor proveito desse estudo. Estudo esse tão primoroso e primordial para nós que trabalhamos numa casa espírita. Que eles possam nos iluminar e tirar, como foi dito, o melhor proveito. Que viva Jesus em nossos lares, agora e sempre. Amém. Pessoal, hoje a reunião mediúnica, durante a reunião. Tá? Nós já tínhamos feito lá no início. Então vamos só começar a falar sobre um ideal, que é a proporção equilibrada entre os ditos médios de sustentação, aqueles chamados também de ostensivos, né? Os psicofônicos, e os dialogadores, tá? Dialogadores, esclarecedores, seja qual o nome for, né? É bom isso aí porque eu tenho recebido, às vezes, solicitações de dirigentes pedindo, estou precisando de mais médium aqui, estou com pouco médium, não sei o que lá. Aí, vamos lá na obra da Desobsessão, do André Luiz, e ele fala que o ideal que haja uma proporção equilibrada numa equipe são de 14 tarefeiros, ok? Sendo 4 médios dialogadores, 4 médios lá na sustentação e 6 na psicofonia, ok? E ele fala, se o grupo for de 8, a composição seria 2 dialogadores, 2 da sustentação e 4 psicofônico, ok? Acontece que é o seguinte, ou então ele fala até um percentual interessante aqui, que ele fala assim, seria 25% do conjunto dialogadores, 25% do conjunto seria os da sustentação e 50% do conjunto psicofônicos. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque na nossa casa de Jesus, particularmente olhando, a gente vai ver que a gente sempre ultrapassa esse número de 14. Então, vejo esse como 14 aí, sei que ele chamou o ideal. Isso está sugerindo, né? Já em reunião que eu tive com o Conselho Mediúnico, que eu falei desse movimento de crescimento que está tendo na nossa casa, então chegou-se ao número que o ideal seria 20 pessoas no máximo. Exceção aí a gente tira o trabalho de desenvolvimento, porque desenvolvimento realmente vem muita gente, embora a própria seleção natural vai reduzindo, né? Nem todos. Então você vê que muitos poucos ficam, não tem problema quanto a isso. E também muitos vão para outras casas também, ok? Tanto é que se a gente vê no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 4, o André Luiz, no seu período de aprendizado, né, ele estava visitando um grupo composto de 10 companheiros encarnados, né? Ele estava lá com seu instrutor espiritual, o Aulus, que ele fez a seguinte observação, abre aspas, admito que devemos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Fecha aspas. E, por outra parte, no próprio livro Desobsessão, no capítulo 73, ele recomenda uma composição de, no máximo, 14 pessoas. A respeito, surge aí uma questão, né? Como proceder para não aumentar a quantidade de componentes de uma reunião se o número de médios de uma casa espírita costuma dilatar-se, crescer, né? E André Luiz nos dá orientação pertinente a isso, né? No capítulo 73 do livro Desobsessão, sob o título Formação de Novas Equipes. E baseado também no livro dos médios, no item 332, aí fala, ultrapassada a cota de 14 participantes do conjunto, o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de nova equipe, que temporariamente pode agir e servir sob orientação do agrupamento em que nasceu.
Então, a orientação aqui do André Luiz, pertinente ao número de componentes de uma reunião de desobsessão, deve ser aplicada por extensão, claro, com as melhores adaptações que possam. Outros gêneros de reunião, como o desenvolvimento mediúnico, já tem uma característica mais complicada, maior, né? Diferente. Certinho? Então, isso é só uma introdução que a gente está tendo aí, porque por quem vai ler isso no livro, fala, pô, mas nossa casa, nossas reuniões são aproximadamente no número de 20, né? Chegou a ser 25, mas está em número de 20. Ok? Então, no desenrolar dessa reunião mediúnica, durante a reunião, nós vamos falar aí de 3 fases, né? A fase de harmonização preparatória, a manifestação dos espíritos desencarnados e a manifestação dos mentores espirituais. Eu não estou ali que levando em consideração o desenvolvimento, porque desenvolvimento é um caso à parte, tem as particularidades dela, psicofonia, psicografia, tem as instruções, os ensinamentos à parte. Esse eu posso fazer uma diferente, ok? Então, vamos falar primeiro da fase de harmonização preparatória. Sempre aqui trazendo de onde nós estamos tirando isso, tá? O André Luiz recomenda no livro Desobsessão, capítulo 14, fechar disciplinadamente a porta no horário marcado para início da reunião. Lembrando que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. Então, essa é uma preocupação. Eu sei que tem trabalhos aí que o pessoal na sala nem chave tem na porta. Então, qualquer um entra, pode entrar um retardatário, certo? E nesse livro ele recomenda, que ele fala que o fracasso, na maioria das vezes, é produto infeliz do retardatário. E vocês vão entender por quê, ó. O espírito Otília Gonçalves registra em seu livro Além da Morte, no capítulo 26, a entrada na sala de 2 retardatários que, abre aspas, prejudicaram a estabilidade psíquica geral, fecha aspas. Realmente a chegada de um companheiro, depois da hora estabelecida para o início da reunião, às vezes apressado, agitado, inquieto, causa prejuízo ao ambiente já harmonizado. E eu já fiz visitas a outros trabalhos que realmente a gente está ali aguardando, né, já está em cima da hora e a pessoa chega atrasada. Se ela chegasse quietinha, sentasse, ficasse, ainda chega lá, oi pessoal, tudo bem? Pô, me desculpa, o Uber atrasou hoje, não sei o quê. Caramba, sem noção, né? Sem noção nenhuma. A pessoa ainda justificando, falando alto, oi, tudo bem? E você que e ainda cumprimentando as pessoas. São senhorinhas mais velhas, mais antigas ali, mas não importa, pô. Se está agitando ali, está inquieto, está causando prejuízo ao ambiente, tem que ser chamado a atenção. É tudo em questão de harmonia, né? Então é importante a gente enfatizar que a fase de harmonização preparatória, ela tem a finalidade não só de os companheiros vamos ver, desanuviarem, né, de resíduos fluídicos, tóxicos, e de sintonizarem previamente com os benfeitores espirituais, bem como dispor do ambiente a edificação moral. E no início, que nós já falamos lá, todo o trabalho que a espiritualidade tem em trabalhar com o nosso sistema nervoso, simpático e outras coisas mais, né? Então, baseado nessas orientações dos espíritos, o período preparatório do que aqui se trata não deve ultrapassar o tempo limite de cerca de 15 minutos, consistindo em leitura de pequenos textos doutrinários. Certinho? Vamos lá. Sobre feitura da prece. Não se alongar por muitos minutos, sendo aconselhável o mínimo de tempo, uma vez que há entidades em agoniada espera por socorro. Em diversas circunstâncias, acham-se ligadas desde muitas horas à mente do médium psicofônico, alterando ali o psiquismo e até mesmo a vida orgânica, porque ele está pedindo pelo socorro direto, que então não pode ser retardado. Então, preferentemente, a prece não deve ser decorada, que o dirigente ore com suas próprias palavras, uma vez que, doutrinariamente, está no pensamento o poder da oração. Isso aí está no livro Conduta Espírita, capítulo 26, Desobsessão, capítulo 29,
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15, e capítulo 28, item 1. Você viu? Várias obras aqui falando sobre isso aí. Tá? Vamos falar da manifestação dos espíritos desencarnados. Vamos falar primeiro, então, duração. As manifestações das entidades terão a duração de até o limite de 1h30. É o que a gente tem mesmo, certo? A gente entra por volta das 7h30 e às 9h a gente está encerrando o trabalho. Tem aqueles na casa que começam às 8h, 9h30 encerra o trabalho, certo? E eles falam que a reunião perdure no máximo por 2 horas, excluída, claro, a leitura inicial. Diálogo com as Sombras, capítulo 1, e Desobsessão, capítulo 32. A maioria dos itens falados aqui foi tirado do livro Desobsessão. Certinho? Esclarecimento. Os espíritos necessitados situam-se em variados graus de sombra e sofrimento. Isso aqui eu estou tirando do livro Desobsessão, capítulo 36. Há os que comparecem pela primeira vez, os reincidentes sistemáticos, os suicidas, os homicidas, casos de zoantropia e loucura, os malfeitores, os gozadores, os que não sabem que estão desencarnados, os doentes de variados graus e exóticos desencarnados em terras estrangeiras, os vampirizadores conscientes ou inconscientes. Livros Bastidores da Obsessão, página 46, quarto parágrafo. Desobsessão, capítulo 36. Mestre de Amor, capítulo 6. Então, isso é bom de saber, porque a gente também não tem em mente que tipo de espíritos que a gente está recebendo ali. E é bom a gente saber disso. Aqui eu não estou falando de desenvolvimento, eu estou pegando de uma forma geral, tá? Todos os trabalhos. Tanto é que vai estar falando tanto captação, desobsessão, assistência mediúnica. Ok? Vocês vão ver que é muito, como a gente está falando durante a reunião, então vai ser muito trabalho do dialogador e do papel também da sustentação, que é importantíssimo. Nós vamos ter um capítulo só para falar da sustentação. Tá? Embora eu não vou aprofundar muito, porque nós vamos ter um dia só para falar desses trabalhadores. A conversação, ela deve ocorrer em clima autêntico, diálogo. Deve-se evitar acontecer aquilo que nós chamamos de monólogo, isto é, só um interpreta e fala. Teremos que recorrer a um diálogo. Infelizmente, já tivemos ocasião de presenciar esclarecedores, dialogadores, que falam o tempo todo, não deixando a entidade desabafar. Alguns fazem até pequenos discursos doutrinários ou divagam desnecessariamente. Então, durante essa reunião, é preciso reconhecer que a função do dialogador não é passar para os espíritos perturbadores apenas instruções doutrinárias, mas também aliviá-los, consolá-los, esclarecê-los, até evangelizá-los. Muitos comparecem ali totalmente desorientados. E o André Luiz recomenda, também no capítulo 37 do livro Desobsessão, falando que o doutrinador deve permitir que o comunicante se exprima pelo médium, tanto quanto possível em matéria de desinibição e desabafo, desde que a dignidade do recinto e a disciplina sejam respeitadas. Fecha aspas. Então, por isso, gente, recorrido ao diálogo, o primeiro passo é ouvir o comunicante, deixá-lo falar por algum tempo, e envolvendo com ternura. Às vezes, eu presencio isso. Às vezes, o dialogador fala mais que o homem da cobra, sabe? Não permite, não escuta aquilo que a pessoa ali está necessitado, que ele precisa falar, né? Ok. E é preciso a gente, às vezes, para ajudar, conhecer a história daquela entidade, os seus problemas, e através desse relato que eles passam para nós, o dialogador poderá, inclusive, deduzir muita coisa das suas características pessoais, como grau cultural, o sexo, o que facilitará o nível que se deve conduzir o diálogo. Ok? Eu sei que tem muitos dialogadores aqui, então se sintam também à vontade, tá? Para questionar. O importante é conduzir o diálogo ao nível de entendimento do comunicante. O Allan Kardec recomenda que, abre aspas,
com os seres do além-túmulo, são necessárias habilidades e uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais e ao seu grau de inteligência. Fecha aspas. Fonte, Revista Espírita, julho de 1859. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que a conversação, ela deve ser, durante aquela reunião mediúnica que está acontecendo, ela deve ser objetiva, com expressões claras e lógicas, falando ao coração com dignidade e carinho, entre doçura e energia também, né? Considerando como se fosse um familiar extremamente querido, necessitado, né? Compreender que o manifestante é um doente, a quem devemos falar ao coração, sem reclamar entendimento normal de que se acha talvez longe de possuir. Livro Desobsessão, capítulo 32. Eu já te passo, Érica, só um minutinho. É de suma importância também adquirir a confiança do espírito comunicante, não só utilizando o que contém nos itens, né, que a gente está falando até agora, como também envolver-os em vibrações de amor, que funcionam como medicamento. Procurar, durante o diálogo, atingir pontos que o sensibilizem, sobretudo os relacionados ao seu campo afetivo, buscando levantar-lhe as esperanças para reconstruir, né, os seus ideais frustrados ou violentados. Tá? O importante, então, que ele quer dizer aqui é conduzir o diálogo de tal forma a atingir essencial, segundo André Luiz. O que é o essencial que ele fala? Atingir o centro de interesse do espírito preso às ideias fixas para descongestionar o campo mental. Fecha aspas. Capítulo 34, livro Desobsessão. Olha aí, a dica que dá. Esse livro Desobsessão, a gente tem que estudá-lo bem. Tudo que 90% aqui, a gente está tirando desse livro. Eu estou dando aqui os capítulos, ok? Fala, Érica. Barbosa, você estava falando de quando o dialogador, ele fala muito, né? E quando, ao contrário, o médium, ele não fala. Ele fica, parece que angustiado e não fala. No caso, o dialogador, ele tem que tentar tirar o que o médium está segurando. Qual que seria a melhor conduta, vamos dizer assim? Aí, será que é o médium ou a entidade? Eu acho que não é a entidade, porque a entidade quer falar, certo? Que ela está precisando de apoio, de ajuda, está procurando. Se é o médium, você sai fora, porque tem mais gente para ser atendido, ok? E, através de uma prece, passar que essa entidade seja atendida por outro médico ali da sala, ok? E depois de comunicar com o dirigente, para depois o dirigente conversar lá com aquele médium lá, qual a dificuldade que ele está tendo. Se ele está na mesa para exercer esse papel, não tem por que ele deixar de atender, ou deixar de falar, de passar. Às vezes ele não está preparado ainda, certo? Ou, de repente, ele pode estar achando que é um problema de... Isso aí nós vamos destrinchar daqui a pouco, mas eu já vou aproveitar explicando, pelo que eu já vi, que eu já li, né? Aí tem casos que eles falam que... Tem até o caso do médium, às vezes, não ser o médium de entidade, falar demais, tá? Aí eles explicam como é que tem que ser feito durante uma reunião, tá bom? Mas se for detectado que é o médium, aí você tem que tirar, você não pode ficar perdendo tempo ali, não. Certo? Porque, por exemplo, eu já participei, eu nunca participei do trabalho mediúnico, né? Eu só faço desenvolvimento. Então, assim... trabalho o quê? Não, mas eu estou dizendo, onde as pessoas estão aprendendo. Então, onde eles ainda estão se desenvolvendo. Você já participou comigo no trabalho da Dona Luzia, que é assistência mediúnica? Sim. Sim, tá bom. Sim. Tudo que você falar vai ser usado contra você. Tá, mas eu estou dizendo assim, para o médium, quando ele pode ser também uma insegurança dele, por isso ele acaba ficando calado, porque ele não consegue se expressar? Então, isso ocorre, pode e deve ocorrer quando é um trabalho de desenvolvimento. Às vezes você está relatando coisas que é do desenvolvimento, que eu falo, o lugar de errar é aqui, o lugar de a gente corrigir é aqui, o lugar quando vocês forem para assistência mediúnica, captação, desobsessão, onde você chegar, vocês não podem fazer isso, repetir esse problema, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente fala assim, até entendo a sua pergunta, porque você está mais ligado ao desenvolvimento. Então, ali, para isso que existe o desenvolvimento, para a gente orientar nesse sentido aí, tá bom?
Fala, dona Inês. O que a Érica falou, e trazendo uma experiência como médium, lá na tua, no teu trabalho lá, a gente levanta a mão quando quer que o dialogador chegue. Sim. No trabalho da sexta-feira, eu senti que estava alguém ali, né? Mas não quisesse levantar a mão. Você não quis? O ser não queria falar, é como Tá, se ele tivesse. então, espera mais à frente que eu vou falar sobre isso. Vou falar, Não, esse é o motivo que a gente pede para levantar a mão. não, daí escuta só. Aí, por exemplo, assim, é aquele momento que estava chegando ali e tal. Aí, antes de eu levantar a mão, o dialogador chegou. Menino, mas eu levei um susto. Levei um susto que chega. O dialogador chegou e começou a conversar. Daí a entidade falava assim, mas eu não quero falar, só estou olhando. E aí o dialogador continuou insistindo, continuou insistindo. Tá, Então, assim, tá. é, Eu vou chegar nisso aí, já vai ter as respostas para você sobre isso aí, tá? Vamos voltar aqui, porque é bastante longo o que eu tenho para passar hoje durante a reunião, tá? E vou fazer alguns, como a Inês falou aí, alguns exemplos. E tem um exemplo bem parecido que ela falou sobre isso aí. Tá? Então, vamos falar para alguma coisa que acontece muito nas reuniões, são os espíritos presos às ideias fixas para se descongestionar o campo mental. Capítulo 34 desse livro Desobsessão. Enfatiza que o diálogo ideal se assenta no equilíbrio adequado, nas oportunidades de ambas as partes se expressarem, certo? Havendo, portanto, o momento do dialogador e a ocasião do comunicante. A gente tem que observar também o inconveniente de interromper o espírito a todo instante, embora evitando com habilidade que ele fale interruptamente e prolongadamente. Porque o espírito dele quer falar direto, sem parar. E às vezes a pessoa fica interrompendo, né? Você tem que ter arrumar. Não é fácil ser dialogador, não. Mas você tem que achar o meio termo ali para você observar e não deixar também que seja monopolizado ali, né? Aquele diálogo. A gente vê também espíritos comunicantes que monopolizam a conversação. Isso deve ser evitado, pois o dialogador não pode esquecer que ele é quem comanda o diálogo. Esse tipo de ocorrência é muito comum e torna uma reunião, às vezes, desmotivante. Pior quando você pega o dialogador que fala pra caramba, com o espírito também que quer, e tem dois pontos. Às vezes o espírito quer que isso ocorra mesmo, para você atender, quanto possível, menos pessoas, menos espíritos. E você não percebe que você está sendo massa de manobra ali. Então, deve também evitar qualquer tipo de discussão ou desafio à entidade. Isso aí também está no Diálogo com as Sombras, capítulo 4, e na Desobsessão, capítulo 33. O que contrasta com o objetivo da evangelização. Não é importante a gente tentar vencer eles no debate. Estou falando debate das ideias, né? Aqui ele fala assim, a gente não pode aceitar a briga, né? Muitas vezes o dialogador leva desvantagem, porque às vezes você pode estar dialogando com um espírito de um teólogo, um tribuno, e ele tem grande experiência quando encarnado, ok? E muitas vezes o próprio comunicante, ele intencionalmente, ó, isso é importante, ó, ele procura levar o diálogo para este campo, com a finalidade de fugir do assunto básico, que é objeto, muitas vezes, da presença dele, porque ele foi ali, né? Ou levado até ali. E para que não haja perda de tempo, prejudicando os melhores resultados da reunião. Então, essa questão de fixação mental, ela é acentuada do comunicante e é um dos obstáculos para o êxito do esclarecimento. Nessa circunstância, o que acontece? O espírito persiste com tenacidade na ideia, essa ideia mórbida, né? Vamos dizer dessa maneira, e às vezes não conseguindo, às vezes, assimilar algo que lhe é falado, a gente procura, neste caso, então, tirá-lo ou pelo menos aliviá-lo das ideias fixas, por um processo indutivo. Ou seja, despertar neles outras lembranças, experiências, sentimentos. Tá? Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, no capítulo 4, ele recomenda o seguinte, ó,
de vez em quando, colocar uma pergunta diferente, procurando atraí-lo para outras ideias de sua memória. Como exemplo, teve filhos? Que fazia para viver? Crê em Deus? Onde viveu? Quando aconteceu o drama? Tem amigos e parentes daquela época? Porém, ele adverte que essas perguntas não devem ser fechadas numa espécie de bombardeio ou interrogatório. Fecha aspas. Isso é para você tirar, muitas vezes, o espírito daquela ideia fixa. Porque às vezes você fala e ele volta para aquele problema inicial que você já até orientou, né? Aí daqui a pouco ele volta de novo. Então o Hermínio dá essa dica, né? Está lá no livro Diálogo das Sombras. Né? Um espírito muito fixado em ideia de vingança, depois de alguns minutos de diálogo, sem lograr efeito em tirá-lo, ou você tirar aquela fixação, o dialogador envolve a entidade com carinho e procura, né, falar para ele por que ele não está entendendo como ele persiste em ficar junto de alguém que você mesmo... Porque às vezes o espírito fala assim, se essa pessoa não presta, eu quero me vingar dela. E às vezes o dialogador hábil, bom, fala assim, poxa, mas o que você está fazendo? Você está optando a ficar com essa pessoa e se afastando, por exemplo, de um cônjuge, de um filho, ou mesmo de um amigo. Por que você não busca ele para abraçá-los, preencher o seu coração com carinho e esperança? Normalmente, o que o Espírito responde? O meu propósito é destruir a quem me destruiu. É o que está firme em minha cabeça. Não é assim que falam? Vocês são dialogadores aí? E e outra coisa, eu nunca mais vi minha família, minha afeição, nem minha mãe, nem minha esposa. Eles começam a fazer esse tipo de diálogo, né? Aí o esclarecedor fala, esse aqui é um exemplo legal que eu tirei de lá. Ó. Aí o dialogador falando, abre aspas, seu estado de ódio criou uma barreira vibratória que não lhe permite vê-los, por questão de densidade fluídica. Se você aceitar nosso convite de ficar hospedado nesta casa, explicarei melhor esse assunto. Como também, embora não garanta, tentaremos um jeito de trazê-los à sua presença. Fecha aspas. Aí o diálogo prosseguiu mais um pouco nesse terreno, gerando o quê? Quando você está falando disso aí, você está gerando ideoplastia, formas de pensamento, correto? E vai criando condições favoráveis para o adensamento do perispírito de quem? Da esposa dele, já desencarnada. Aí, tornando-se visível ao comunicante, o qual, emocionado, ele diz, soluciona. Isso aí, esse exemplo. Minha querida, afinal te encontro. Ele descongestionou da fixação, começou a partir daí uma nova fase de experiência. Esse fato aqui exposto, que eu estou lendo para vocês, tem semelhança com os registrados nas obras Missionário da Luz, capítulo 17, e Libertação, capítulo 20. Ok? Então, há naturalmente vários métodos de procurar desviar o espírito da sua fixação, dependendo muito da criatividade do dialogador. Então, ele vai invocar cenas de natureza, às vezes abrindo campo para uma ideoplastia de nível superior. Às vezes abrindo para trabalhar com níveis universal, que ele fala. Uma vez todos nós vivemos experiência nesse tipo. Por exemplo, emoções fortes que a gente já teve, certo? Campo, por exemplo, falar sobre praias, águas, floração, primavera, campos. Quando você pega assim força da natureza e conversa com eles para ver se ele lembra de algum fato assim que dá fortes emoções para eles, é interessante e importante que é o seguinte: esse fenômeno que nós estamos falando aqui, quando você está criando essas ideoplastia, ele é explicado através da mensagem do espírito Efigênio Vitor, transmitido pelo médium Chico Xavier. Na mensagem, ele faz alusão à existência nas reuniões mediúnicas de uma equipe nomeada de, abre aspas, arquitetos espirituais. E sabe qual é a função desse pessoal aqui, desses arquitetos aqui? É extrair recursos dos participantes. Quais os recursos dos participantes que ele pega? Os ectoplasmas, certo? E formar, embora temporariamente, jardins, templos, fontes, lares, quadros, outros, para que os desencarnados infelizes sejam conduzidos à metamorfose mental. Entenderam bem como é que funciona?
Olha só, o dialogador consciente e sabedor como trabalhar com as ideoplastias, né, as formas de pensamento, ele procura tirar aquela entidade do seu pensamento fixo e trazer para ele, quando faz pergunta, você tem alguma emoção forte, você se lembra disso? Por exemplo, quando você foi a uma praia, visitou lagos, floresta, alguma coisa, quando você está falando isso aí, está criando ideoplastia nele, pensamentos. Certo? Mesmo que você vê, começa a modificar. E nisso, esses arquitetos espirituais, que a função dele é justamente extrair recursos para criar aquilo lá para eles, aí você tem realmente uma eficácia grande. Tudo bem? Então, por esse exposto aqui, a gente pode concluir que o dialogador deve usar de muita criatividade. Não se esquecer do importante papel de se ligar com a espiritualidade para recepção e instruções. Ele não está ali sozinho. Ele tem que estar sempre ligado e pedir sempre ajuda. Me ajuda aqui, meu guia, meu amigo, meu parceiro, né? Ok? Tanto é que Allan Kardec nos esclarece, abre aspas, a maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte que exige tato e conhecimento do terreno em que pisamos. Fecha aspas. Revista Espírita, julho de 1859. Ok? Mas a gente tem que dizer também que, apesar de usar os melhores recursos, né, nem sempre se consegue o resultado desejado. Sobretudo quando a gente se trata de espíritos endurecidos, né? O diálogo pode até se converter num círculo vicioso, isto é, o comunicante muito fixado, ou mesmo mal intencionado, ou mesmo, tá, grifei, mesmo mal intencionado, volta repetidamente aos mesmos argumentos. Se o doutrinador, dialogador, né, concluir que depois de algum tempo que não houve sinal de aproveitamento, não conseguindo tocar em algum ponto de modo a descongestionar seu campo mental, deve providenciar uma prece. Se mesmo assim observar que o quadro continua o mesmo, ele pede ao comunicante que leve aquele material para reflexão, podendo voltar outro dia, quando será prazerosamente recebido. Atende aí o que nós estávamos conversando agora, Inês, entendeu? Ou então, aí no caso aí, a Érica, não é o caso aqui do diálogo, às vezes ele não sabe se é a entidade ou se é o médium, mas nesse caso aqui, eu já teve casos que eu atendi, que eu pedi para ele levar aquele material para reflexão e poderia voltar em outro dia, quando será novamente recebido. Isso a gente mostra para ele, também tem que explicar que o seu tempo se esgotou, que outros espíritos estão aguardando sua vez de serem atendidos. E sabemos que, em muitos casos, os benfeitores espirituais complementam, né, completam o atendimento. Certo? Fala, Flávia. Barbosa, e quando é o contrário? Quando a entidade ouviu tudo que o dialogador falou e ela diz que ela não quer ficar ali, que ela quer voltar para onde ela estava e o dialogador quer continuar tentando com que ela fique ali. Ele pode tentar dissuadi-lo mais com um jeitinho, e se não der, ele não tem que insistir, não. Entendeu? Já houve casos que a entidade falou isso aí, no meu atendimento, eu tentei persuadi-la com um pouco mais de carinho, demonstração, não quer nem entender o que se passa, onde que você pode ser apreciado, então você vai conseguir tirar um bom proveito. Não quero. Então, tchau. Você não vai fazer isso aí, falar dessa maneira, né? Mas você vai falar para ele, ó, é a mesma coisa. Então, você siga com tudo isso que nós passamos para a sua reflexão, e se um dia você achar que você quer realmente ser assistido, e ser amparado, é nesse sentido para falar para ele. Então, você volta no outro dia. Então, você vai, sabe o que acontece? Às vezes, fala, mais, aí vem um mais, sabe? Aí ele quer um pouco mais. Ele está falando aquilo, mas ele quer ficar. Entendeu? Então, sim, porque eu vou dar um exemplo. Teve um caso de uma entidade que, por várias vezes, ela falou, me deixa aí, eu já entendi o que você falou, mas não está na hora ainda de ficar aqui. E o dialogador falou, não, mas fica, você não quer ficar? E continuava, e ela falou, eu quero ir embora, eu estou indo embora e você está me segurando. E o dialogador prolongando o diálogo, até que chegou num ponto que a entidade foi embora e o dialogador continuou falando. Ficou falando sozinho aí.
Então, Exatamente. espero que isso que nós estamos falando aqui chegue desse dialogador, porque ele não tá mostrando inabilidade e está faltando com respeito com o livre-arbítrio daquela entidade. Não é o fato dela chegou ali, ela tem que seguir e fazer aquilo, não. A gente tem que sempre respeitar o livre-arbítrio dela. Ok? Fala, Donizete. No caso, a gente pode utilizar o recurso de tela mental? O que você chama de recurso de tela mental? Porque, veja bem, geralmente, às vezes a gente pega espíritos muito raivosos, duros, né? E eles querem se vingar. Eu já peguei uns que até tava com a cabeça do camarada na mão, falou, tô aqui com a cabeça dele, eu vou até o fim e tal, né? E aí... Você já tá com a cabeça na mão, já foi no fim, né? Mas tudo bem, entendi. Mas vamos lá, Donizete. Eu sei que é isso aí. Você está falando daquela tela plasmática que mostra o que a vida passada, uma vida anterior deles, né? Exatamente. Já vou falar sobre isso. Não é recomendável. Isso aí tem que ser trabalhado. Vou te explicar já o porquê. Porque às vezes você vai desorientar a entidade de uma tal maneira que ela vai se revoltar mais ainda. Eu vou te falar, tem dialogadores, dialogadores que eu peguei, assim, esse recurso é de extrema necessidade. Não é para usar assim, qualquer coisa eu vou postar a sua tela, vou mostrar o que você fez contra ele. Você acaba revoltando ou deixando ele muito pior ainda. Entendeu? Mas eu vou chegar lá. Aí eu vou lembrar de para vocês, tá bom? Considerar, por outro lado, que algumas vezes a medianização do espírito do médium tem a finalidade de provocar um choque anímico, para, entre outras coisas, adormecê-lo. Certo? Para que, entre as coisas, produzindo a seguir uma catarse inconsciente com vista à futura liberação psicoterápica. Nesta obra que eu estou falando, tirei isso aqui, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 26, há um caso de espécie sendo a entidade, após o choque anímico, levada a uma reunião especial no plano espiritual, onde ocorre a sua efetiva assistência. Ok? Embora a gente, às vezes, use uma linguagem cortês e amorosa, há certos momentos também que há necessidade de se usar com firmeza e energia, sem grosseria, ao lidar com espíritos insensíveis, assim como brutalizados, agressivos e petulantes e pérfidos. Ok? O Hermínio Miranda, também no livro Diálogo com as Sombras, capítulo 4, ele diz o seguinte, abre aspas, se o companheiro, ou seja, o comunicante, né, ele é agressivo ou violento, o esforço deve ser redobrado de nossa parte para não nos deixarmos envolver na sua faixa. A voz precisa continuar calma, em tom afável, sem precisar ser melosa, mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno. Isso não exclui a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-la tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade. A interferência enérgica é, pois, uma questão de oportunidade, precisa ser decidida à vista da psicologia do próprio espírito manifestante e da maneira sugerida pela intuição do momento. Nunca deve ir à agressividade, à irritação, à cólera e jamais ao desafio. Fecha aspas. Então, não somente a solicitação do dirigente poderá ocorrer interferência do mentor, no caso desse aqui, né? Às vezes até pela própria iniciativa. Isso acontece quando o comunicante necessitado, aproveitando algum momento infeliz da mente do médium, ele coloca-se em estado de quase absoluto impedimento, podendo gerar uma desagradável inconveniência. Então, às vezes, com esse espírito muito brusco, como estão falando aí, a gente solicita ajuda aí do dirigente, nesse caso, ou então a interferência do próprio mentor da reunião espírita. É isso que o dirigente vai fazer, certo? Tudo bem? Gente, eu estou pegando tópicos aqui que acontecem durante a reunião, tá? Vamos ver que um ponto até meio importante aí, que eu já vi que ainda tem médios ainda, principalmente os médios mais antigos, que não passou pelo desenvolvimento, que continuam fazendo a revelação de que a entidade já desencarnou, né?
A Neia vai lembrar aí, quando a gente participou do trabalho, e o cara brigando com a entidade. Mas você morreu, você não está percebendo que você morreu, você não faz mais parte. Poxa, isso é uma agressividade danada para o espírito. Então, porque antigamente, muitos os dialogadores, eles costumavam dizer espíritos comunicantes mesmo. Essas expressões como, você já morreu, você não é mais desse mundo, já é um espírito errante, né? Eu acho que nem sabe o que é errante, mas ele falava isso, né? E a situação mudou. Mudou como? Depois que surgiram as obras do André Luiz, né? Principalmente no livro lá, E a Vida Continua, no qual a gente encontra ali casos de espíritos recolhidos em colônias espirituais tratadas como ainda estivessem vivos. Nesta obra aí, quem assistiu o filme E a Vida Continua, tem esse filme, E a Vida Continua aí. Bem mal assim produzido, mas eu assisti, achei interessante. Quem viu vai lembrar. Tem uma situação lá que fala sobre os personagens principais, que era Evelina e Ernesto. Então, eles passaram certo tempo sem saber que haviam desencarnado lá no plano espiritual. E a informação de que obtinham era que estavam em tratamento naquela casa de saúde e que eles conheceriam tudo ao seu tempo. A respeito, reportamos-nos a uma cena interessante que passou com esses dois personagens. Foram certo dias levados à sala de música da colônia, onde um espírito de nome Nicomedes executava linda melodia. Evelina, absorta com os acordes musicais, comentou: ele parece mergulhado no longo êxtase, toca como quem ora. Aí a filha do executante que ali presente respondeu: estamos efetivamente muito felizes. Minha mãe, ao que sabemos, deverá chegar esta semana. Ela está de viagem? A Evelina perguntou, né? Ai, cara, aí foi o problema, né? Porque a moça, com maior naturalidade, ela respondeu: minha mãe virá da terra. Quando Evelina, porque durante o filme ela mostra que ela se achava ali, vendo muitas coisas estranhas, né? O que aconteceu com ela? Ela entrou em pânico, teve uma crise de angústia, a simples ideia de que se situava em lugar fora do mundo fez ela entrar em estado de perturbação, fez ela voltar às dores anginosas, que há muito tempo não sentia, viu-se ao ponto de quase ter um desmaio. O grupo presente apressou-se em prestar assistência, levando ela a uma varanda ao ar livre, fazendo-a sentar em uma poltrona de pedra, semelhante ao mármore. Ela tocou com força o material da poltrona e, sentindo-lhe a dureza, tranquilizou-se, sobretudo. Depois dali contemplou a linda lua que brilhava no céu. Percebeu que estava viva e que o susto não tinha razão de ser. Em seguida ficou refletindo: por que não existirá uma cidade, um lugarejo de nome Terra? Entendeu? Você vê, se os mentores espirituais têm a prudência, em muitos casos, só revelar no devido tempo, depois de um período de adaptação, que alguém desencarnou, por que a gente tem que agir de outra forma? Então, esse exposto aqui que ela passou nesse livro é interessantíssimo, né? Então, a gente deve ter a cautela das revelações intempestivas, não provocar traumas nos espíritos ainda muito condicionados ao mundo terreno, porque eles se julgam vivos, né? E Divaldo Pereira, perguntado sobre o assunto, ele respondeu lá no livro Diretrizes de Segurança, na questão 62. Há de se perguntar-se quem de nós está em condições de receber uma notícia, a mais importante da vida, como é a morte, com a serenidade se esperar? Esta questão de esclarecer o espírito, no primeiro momento, é um ato de invigilância e, às vezes, de leviandade, porque é muito fácil dizer a alguém que está em perturbação: você já morreu, e muito difícil escutar-se esta frase, recebê-la serenamente. Dizer-se a alguém que deixou a família na terra e foi colhida numa circunstância trágica, que aquilo é a morte, necessita de habilidade e carinho, preparando primeiro o ouvinte, a fim de evitar choque, ulcerações da alma. Correto. Está vendo que o Divaldo fala? Também é isso mesmo, né? Chama até de leviandade por parte da pessoa comentar um negócio desse. Imagine você bate aí na porta, abre aí e fala assim: olha, você morreu. Ou então, vou fazer diferente de uma família: seu pai morreu, sua mãe morreu. Você recebe um telefonema, como é que você fica? Você fica perturbado completamente. Agora vai escutar assim:
você morreu, você desencarnou, você não está mais aqui, aí é complicado, né? Aí uma coisa que ele chama aqui interessante, que ele fala o seguinte, que a nossa tarefa não é de dizer verdades, mas a de consolar, porque dizer simplesmente o que o comunicante desencarnou, os guias também poderiam fazê-lo. Devem entrar em contato com a entidade, participar da sua dor, consolá-lo no momento que se fizer oportuno, esclarecer que já ocorreu o acontecimento da morte, mas somente quando o espírito possa receber a notícia, com a necessária serenidade, a fim de que isso retire o proveito indispensável para a sua paz. Do contrário, será perturbá-lo, prejudicá-lo gravemente, criando embaraços para os mentores espirituais. Fala, meu amigo Donizete. A gente não deve falar que a pessoa, aquela entidade morreu, né? Porque mesmo porque a gente pode receber ali espíritos que estão em coma, né? Que está vivo ainda, né? Sim. Corretíssimo. Então, vamos falar agora da cooperação mental do grupo. Falei um pouco dos dialogadores, tá, né? Falando pessoal, quero falar agora sobre, não entrando em detalhes, né? Isso vai ser também para estudo futuro, falar sobre a sustentação, ok? E qual a cooperação, né? Primeiro ponto, evitar alimentar dúvidas e atitudes suspeitosas, fato que poderá desarticular as comunicações ou favorecer a intromissão de inteligências perversas, pondo a perder excelente serviço de socorro. Livro Desobsessão, capítulo 34. E nos Domínios da Mediunidade, capítulo 6. Empenhar-se em manter o pensamento elevado e circunscrito à reunião, evitando-se a divagação, sobretudo de alterar-se aos acontecimentos... sobretudo a de ater-se aos acontecimentos e problemas do dia a dia, conscientizando de que, sem o concurso mental equilibrado e superior, o serviço assistencial enfrentará problemas inevitáveis. Ok? Desobsessão, capítulo 38, Mensageiros, capítulo 47. A equipe deve oferecer base às afirmações do esclarecedor, dando-lhe o devido apoio vibratório, não perpassando qualquer pensamento de crítica, censura, ironia ou escândalo, abrigando na alma simpatia e solidariedade. Livro dos Médiuns, item 331, Desobsessão, capítulo 38. Ok? O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental do grupo, no momento em que a providência se mostre necessária e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos, entorpecidos, ou a tal ponto de se renderem ao sono. Livro Desobsessão, capítulo 38, Os Mensageiros, capítulo 47. E tem também um Além da Morte, capítulo 26. Tudo bem, senhores? Os benfeitores espirituais, em suas mensagens, lamentam a falta de conscientização de alguns companheiros da equipe encarnada. André Luiz, na obra Os Mensageiros, capítulo 47, descreve o comportamento de certos participantes da esfera física. Ele diz o seguinte: naquela reunião havia instabilidade de pensamentos, alguns muito longe dos comentários edificantes, entre eles que se prendiam mentalmente ao cotidiano até aos afazeres domésticos. Resultado, essa displicência mental perturbada, a corrente vibratória, afetada a organização mediúnica de alguns e o elo de ligação através do qual fluía a inspiração do mentor, perturbando inclusive o dialogador Bentes, ao qual se sentia de quando em vez como a perder o fio das ideias. Não fosse o devotamento dos colaboradores do plano espiritual, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro, o dirigente espiritual, e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando dorminhocos e reajustando pensamentos dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Essa aí vai para os dorminhocos. Boa parte dos tarefeiros das reuniões mediúnicas confessam ter dificuldade em se concentrar. Porque isso acontece, há muito material sobre o assunto nas obras dos Mensageiros, capítulo 47, e Sementeira da Fraternidade, capítulo 25. Então, entre essas instruções ali, destacamos:
abre aspas, a concentração deve ser um estado habitual da mente em Cristo, e não uma situação passageira junto de Cristo. Ok? Deixa eu só ver aqui como é que eu tenho que fazer, que tem bastante coisa, Jesus amado. Nossa. Você vê que é tanto assunto e vai correndo, nem vi a hora passar, já falta um pouco tempo, né? André Luiz, ele também adverte que os esclarecedores, né, chama esclarecedores, os nossos dialogadores, não devem constranger os médios psicofônicos a receber os desencarnados presentes, repetindo ordens e sugestões nesse sentido, fator essencial ao êxito do intercâmbio. Lembra que vocês perguntaram sobre isso aí? Não deve constranger os médios psicofônicos a receber desencarnados, ok? Você precisa da passividade, tá? Realmente, o fator espontaneidade é o mais compatível com os preceitos doutrinários. A atitude de dar ordens ou sugestões para que os psicofônicos recebam certas entidades, ou mesmo indicar previamente os médios que irão atuar, apresenta vários inconvenientes. Aquilo que eu falo, levante a mão, você está sentindo. Eu, como dirigente, eu não posso chegar e dirigir assim, fulana, atende aquele ali, ó, aquele ali está para receber, está recebendo. A não ser que a pessoa esteja dando fatos mesmo, né? Estribuchando lá, a gente vai lá e atende. Mas você não pode você pegar e ficar direcionando. Ou então chega a entidade, você está lá, que nem disse a Inês, levou um baita de um susto, né? Ou então você vai sentar, posso te ajudar? Não, você não está recebendo, fica forçando, sabe? Isso não é papel do dialogador, ok? Por que tudo isso? Porque, primeiro, interfere no planejamento do plano espiritual, uma vez que em diversas circunstâncias, algumas entidades já foram previamente ligadas. E a gente fala, às vezes, desde algumas horas atrás, ou dias, né? A mente de determinado médium, na realidade, temos ainda que considerar a lei do casamento fluídico nas comunicações. E Allan Kardec enfatiza que a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade entre os dois fluidos. E adverte ainda, sem harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Tá? E, por outro lado, a tendência do médium é obedecer ao dirigente encarnado, em detrimento aos controladores desencarnados. Na obra Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 19, André Luiz registra numa sessão de materialização um caso em que o experimentador encarnado, né, sugeriu uma pulseira no braço. De imediato, a mente do médium recolheu o impacto da determinação, em vez de prosseguir sob o controle do operador desencarnado, passou a observar e a obedecer ao investigador humano. Além disso, a questão do dirigente sugerir ou ordenar aos médios a receber os desencarnados presentes representa força de indução, podendo gerar fenômenos anímicos, se for dirigido a um médium invigilante, preso a fixações de problemas existenciais, a situação se complica, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas, onda mental persistente, como situações e personalidades reais. O texto que eu escolhi agora de vocês está no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 19. Você não pode induzir. Você induz a pessoa, veja isso, uma pulseira, há uma flor agora em cima da mesa, todos estão recebendo. Poxa, a pessoa acaba induzindo e você entra com um fenômeno anímico e não um fenômeno mediúnico. É isso que ele está falando aqui. Tudo bem? Vamos em frente. Desculpa, não vou parar agora, porque senão falta tão pouco, mas vamos lá. Educação mediúnica. Os médiuns psicofônicos e os dialogadores não podem esquecer que a entidade perturbada se encontra para eles numa situação de um doente ante um enfermo convocado. Ok? Deve preparar-se dignamente para a função que exerce, recolhendo-se, que não se acha nela a maneira de um fantoche, manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas. Livro de Obsessão, capítulo 42. É natural que o médium psicofônico exteriorize reflexos e expressões resultantes das emoções das entidades comunicantes.
Deve, entretanto, evitar os extremos que conflitam com a ordem de segurança dos trabalhos, perturbando a si mesmo aos demais membros do conjunto. O que o André Luiz nos esclarece aqui, no que ele está falando aqui, que os médios psicofônicos, ele não deve chegar ao ponto de significativo descontrole, a fim de quê? Impedir e frustrar qualquer impulso de agressão, produção de gritos, pancadas ou ruídos, palavras torpes, principalmente palavras obscenas, né? Derribamento de móveis ou quaisquer objetos. Isso é o que o André Luiz fala, e isso é o que eu falo também, que isso é o freio dado pelo nosso animismo. Tá? Um fato que também a gente tem que falar das reuniões, que é inconveniente, é a ocorrência de manifestação após o encerramento dos trabalhos. Isso é fruto da deseducação ou invigilância do médium, que não se ligou devidamente ao clima da reunião. Se o psicofônico se sentir envolvido por determinada entidade, deve avisar o dirigente assim que esse der sinal para o encerramento da sessão. Se a ocorrência for habitual com determinado médium, deve-se cuidadosamente analisar o caso, pela possibilidade de o sensitivo estar passando por um processo obsessivo ou tratar-se de um fenômeno anímico. Entenderam bem? Esse cartucho encerrou e encerrou. Não tem nada de um médium dar passividade após o encerramento. Quando isso ocorre aí tem que ser estudado muito bem o caso, para não ver se é, de repente, animismo ou então um processo obsessivo. Né? Então, o dirigente ele deve avisar que pretende encerrar os trabalhos, ele tem que avisar com um pouco de espaço, tem mais 5 minutos, para que se o médico se sentir envolvido pela entidade, tenha essa oportunidade de se manifestar, antes de dar o término da reunião, da sessão. E também, quando a gente fala isso, já prepara os espíritos da reunião, né? Os guias espirituais, para também ele poder já se preparar para os novos trabalhos que vêm pela frente, como, por exemplo, oh, meu Deus, me falhou agora a cabeça. Descarrego das energias que você trabalhou ali. Ok? Animismo e mistificação. Isso é pequenininho também. Está lá no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 4. E nos livros dos médiuns, 193, que era uma nota do espírito Erasto. André Luiz nos alerta, por outro lado, livro de Desobsessão, capítulo 35, abre aspas, que há médiuns psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes, que lhes corresponde às tendências, caracteres, formação moral e intelectual, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas, não devendo confundir esse imperativo do trabalho com o chamado animismo ou supostas manifestações inconscientes. Então, explicando o que ele quer dizer aqui, o André Luiz, que os espíritos, né, os amigos espirituais, designam determinados tipos de manifestação que correspondem às tendências do médium, os seus caracteres, a formação moral e intelectual. Às vezes a gente sente isso, vê que o médium ele tem uma tendência de receber mais aquele tipo de espírito, certo? Sofredor, enganador, mulheres, alguma coisa, sabe? Não crianças, porque não sempre a criança lá, é o espírito se passando por criança. Ok? Então, é isso que eles falam. E a gente tem que ter cuidado para não chamar esse imperativo aí de animismo ou supostas manifestações inconscientes. Mas é bom a gente saber que há, sim, há uma triagem, e fala, esse aqui é para esse tipo de médium. Ok? Quantidade de comunicações para cada médium. Eles falam isso aqui porque sempre tendo em vista evitar maiores desgastes e cada médium deve limitar-se a 3 comunicações de espíritos necessitados e o mentor em cada reunião, né? Em casos excepcionais, poderá receber uma quarta entidade supridora, que geralmente ocorre no caso de estar reduzido o número de médios psicofônicos, por terem alguns faltado ao trabalho. Livro de Obsessão, capítulo 4. Livro dos Médiuns, item 221, e Conduta Espírita, capítulo 24. Então, o que ele está alertando aqui
para o caso de médicos que recebem o espírito um atrás do outro, né, durante o trabalho mediúnico, que algumas pessoas erroneamente interpretam como indício de ser detentor de grande mediunidade. A respeito, transcrevemos a orientação do tribuno José Raul Teixeira a esse respeito. Foi publicado na obra Diretrizes de Segurança, questões 52. Esse livro é muito bom, viu? Abre aspas. O que ele fala? A mediunidade amadurecida não é identificada pelo número de desencarnados que se comunicam por um único médium, numa mesma sessão. Entretanto, será identificado pelo teor das comunicações, pela qualidade do fenômeno, que demonstrará a maior ou menor afinação do médium com a responsabilidade da tarefa. Cada médium, quando devidamente esclarecido e maduro para o desempenho de seus compromissos, saberá que o número avultado de comunicações poderá indicar descontrole do instrumento encarnado e não a sua pujança mediúnica. Há médiuns que prosseguem dando passividade a entidades durante a prece de encerramento, sem qualquer disciplina, quando não se justifica que tais entidades estavam programadas como os emissários do além responsáveis por lides tão graves tiveram menor bom senso que nós encarnados. Um número de até 3 comunicações, e em casos de grande necessidade e carência de outros médios, até 4 parece bastante coerente. Todos os médios, assim, terão chance de atender aos irmãos desencarnados sem desnecessários desgastes. Fecha aspas. Ok? Aí, comunicações simultâneas. Nós trabalhamos com comunicações simultâneas, certo? Mas, por quê? Muitas casas trabalham com 1 ou 2 comunicações para não criar aquele alvoroço. Porém, já há literaturas que falam, se houver disciplina, aí pode ser simultâneo. É o nosso caso. A gente tem, às vezes, 4, 5 falando ao mesmo tempo, mas com disciplina. Você vê que o trabalho transcorre normalmente, né? Ok? Era passe nas reuniões. Ele fala do passe, tem um papel relevante nas reuniões mediúnicas. Claro, mas ela deverá ser trabalhada com moderação, né? Porque o que ele quer dizer aqui? Tem casos que, às vezes, o médium precisa, acaba uma manifestação, ele precisa do passe, né? Esse passe na reunião, ela é relevante, né? Mas ele deve ser aplicado no momento próprio e não deve ser usado abusivamente. Esse abusivamente é isso. Já houve casos que o médico, cada passividade que ele dava, ele precisava do passe. Ok? Então, a gente tem que ficar atento para isso aí, né? Ok? O passe, às vezes, ele é oportuno, mas outras vezes ele acaba complicando. Ok? Quem mais aqui eu tenho que falar para vocês? Eu tive que cortar algumas coisas, gente, infelizmente. É isso aí. Encerramento da segunda parte da reunião. A segunda parte da reunião, ou seja, que é a manifestação dos espíritos espirituais, ela não deve ser interrompida bruscamente, sem um aviso prévio. Já falei agora há pouco, né? Que às vezes o médium pode estar se sentindo a aproximação de algum espírito e a gente avisa que está encerrando dentro de poucos minutos. Ok? Manifestação dos mentores espirituais, que é a terceira parte. Nesse mesmo livro, Obsessão, capítulo 54, e Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 18, diz o seguinte: após a radiação em passes, eles dão os passes em nós, né? O dirigente solicitará de todos a continuidade da concentração mental no aguardo da manifestação do mentor espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado que deseja transmitir aviso ou anotação edificante para estudo e meditação. Ok? Então, o que a gente faz, né, normalmente lá? E, para encerrar, vem o depois da reunião. Beleza, vai dar uns 5 minutinhos a mais. Após a prece final com que se encerra a reunião, é interessante que o dirigente, médios e demais integrantes da equipe realizem estudo construtivo das passividades,
na forma orientada, capítulo 18 e capítulo 60 do livro Desobsessão. Alertamos, porém, que esse trabalho deve obedecer à rígida disciplina, deve ser objetivo, abstendo-se de comentários longos, sobretudo porque muitos companheiros moram em lugares distantes, sendo desaconselhável retirar-se em hora avançada da noite. Evitar também comentar ocorrências rotineiras, sem nenhuma utilidade para avaliação, bem como casos pessoais. Enfim, tudo que não objetive instrução e orientação relevantes. Os videntes poderão ajudar relatando suas percepções úteis e certos esclarecimentos, evitando, porém, detalhes rotineiros. Olha o importante. Abster-se de relatar em detalhes o sofrimento do espírito comunicante, a não ser se for muito superficialmente, mesmo assim, se muito necessário, e algum esclarecimento, a fim de não remoer chagas perispíticas e morais das entidades com o tratamento em curso pela espiritualidade, uma vez que a referência mental é fator de indução. Aquele negócio de ficar falando sobre a entidade passou isso, sofreu por aquilo, não se deve comentar isso. Ok? Comportamento dos companheiros após a reunião. Após o término da reunião, todos deverão retirar-se imediatamente da sala, mantendo o pensamento elevado e sem provocar ruídos ou alaridos, a fim de manter elevada a psicosfera em que demoram as entidades em tratamento. Até a gente tem que considerar aqui que o encerramento dos trabalhos no plano dos encarnados, o serviço de socorro, enfermagem, ela está prosseguindo na esfera espiritual, certo? E às vezes o que acontece? Fica aquela conversação que estabelece ímãs de atração e cria correntes mentais entre os comentaristas que devem ser evitados. Ao sair da sala de reunião, de volta à casa e no próprio lar, conversas ou referência a respeito das manifestações havidas na reunião, de modo a não remoer chagas mentais dos desencarnados que foram atendidos, arrancando do alívio, alcançando e levando as angústias. Então, de volta a casa, a gente não deve ficar fazendo esse tipo, deve ser evitada nos comentários. A gente cria ímãs com eles, entendeu? É isso que está falando aqui. Ok? Deixa eu ver. Também, Desobsessão, capítulo 62, Mecanismos da Mediunidade, e capítulo 15. Os companheiros encarnados, após os trabalhos mediúnicos, devem estar atentos em manter o clima psíquico elevado que fluíram da reunião, evitando envolver-se em esferas, em áreas de interesses negativas, de modo a recolher-se ao leito, sintonizados com a espiritualidade superior, a fim de possibilitar aos mentores desdobrá-los para participarem de atividades relevantes com a continuidade da própria reunião no plano espiritual. Não sei se vocês sabem disso, mas dá continuidade, viu? Às vezes aqueles que nós socorremos precisam ainda do nosso apoio, da nossa condição. Isso aí está no livro Fronteiras da Loucura, capítulo 25, Além da Morte, capítulo 27. Então, gente, vocês viram aí que o livro Desobsessão é um livro muito importante, principalmente para falando sobre as reuniões que a gente trabalhou aí, certo? Então, eu sei que foi cansativo, vocês aí foi 21:09. Foi o mesmo tempo que a gente levou do outro lado. Embora, infelizmente, não deu para responder a todos aí, né, por causa do tempo, mas a gente vai ter mais oportunidades aí. Ok? Alguma dúvida? Agora para mim, tudo bem, não tem problema. Quem quiser questionar, fazer alguma pergunta sobre isso. Estou vendo só todo um cara de sono aqui. Tem uns que estavam dormindo, não quis falar, não podia interromper. Falei assim, mas eu vou falar. Fica quieta, Beth, não é para você se... Ela mesmo já se entregou. Fala, Ronaldo. Não sei se entra na situação, você termina o passe, por exemplo, na sessão de passe, que você está dando passe, terminou, já até a oração você fez, mas chega um assistido que você percebe que aconteceu alguma coisa que ele não chegou dentro do horário para receber o passe. É ruim abrir e dar o passe para essa pessoa? Olha, eu não posso falar que eu não sou da turma do passe, mas já aconteceu de eu sair e dar passe na pessoa fora do trabalho, ali no estacionamento. A gente jamais deve deixar de aplicar, de fazer. Eu chamei a pessoa,
peguei lá um banquinho lá, estava eu e o rapaz lá do da segurança, né? Falou, chegou a pessoa aí, não está passando bem, não sei o que lá. Aí eu assisti ela, dei o passe nela, conversei com ela, até estourei lá meu horário lá, assim, mas sem essa preocupação. Depois orientei ela como que eu deveria fazer, passar pela orientação. Ela procurou a casa. E para ser aquele horário da noite, ela estava desesperada. Aí eu fiz, claro, não dei meu telefone, que eu não sei quem era, mas avisei ela, pessoal, se você puder, você vem aqui. Era no sábado, né, acho que era, não sei, que era na quarta-feira. Eu orientei ela, mas não deixei de dar o passe, aplicando. É a mesma coisa aí, Ronaldo. No caso, nós estamos falando de uma reunião mediúnica, que nós temos uma coisa chamada guias espirituais. Vocês também têm guias espirituais. Só que esse passe, ele não está te ajudando ali. Mas você, como em posição de mãos, e pelo seu amor, pelo seu acolhimento, não tenha dúvida que o seu mentor, esse sim, vai estar junto contigo, te ajudar nesse sentido aí. Deve sim dar o passe. Tá? Beleza. Agora, quando você está tratando de médicos que já está estudando, que eles sabem, está necessário, aí você não tem que permitir isso, não. Você até atende, mas depois você chama com todo carinho o médico e explica para ele. Com toda mansidão e passividade. Certo, Esther? Quem mais aí que está dormindo? Pode falar. Nossa, ainda tem 37 pessoas que vão, uma hora tinha 38. Pode falar. Eu não vou dar boa noite de jeito nenhum, porque eu agora animei, agora perdi o sono, agora eu vou falar. Fala, Ronaldo, de novo. Ei, Ronaldo, é isso aí, vamos deixar esse pessoal aí preso. Ronaldo, agora você está sem som. É questão de tempo mesmo. No trabalho de captação, ele tem um tempo menor do que outros trabalhos? Tem. E vou te falar o seguinte, tem trabalhos também. Porque ali os trabalhos depende do número de pessoas que são atendidas, né? E outra, vocês entram, às vezes, dependendo, por exemplo, se entra de 5 em 5, se tem 5 médicos, 5 dialogadores, vai mais rápido. Aí tem dias que vocês só estão em 3, então são 3 médicos, só entra 3, e lá fora está lotado, então vai ser mais. E tem reuniões também que a gente tem visto aí, por exemplo, uma reunião de desobsessão, não vou falar porque eu não tenho muita certeza disso, mas de assistência mediúnica, às vezes o trabalho leva por volta de 1 hora, não chega a levar 1h30, né? Se você seguir a parte mesmo, 1h30 daria, mas como eu passei aí, isso aí são relatos desses livros, que nem a gente sabe que às vezes tem médico que dá mais de 4 passividades, mas sempre que fala que o ideal, essas recomendações são 4, entendeu? Aí, nesse sentido. Fala, Beth, você tinha levantado a mão? Não? Bateu aí? Não, bati sem querer. Eu sei, foi lá do... Aí eles falam também de outras coisas que tem aqui, ó, que eu tive que cortar por causa do prazo. Fala assim, às vezes acontece que há hiatos entre as comunicações. O que seria o hiatos? Às vezes está todo mundo ali, dá as passividades, de repente para. Aí passa alguns minutos e ninguém dando passividade. Aí o que acontece? Caiu aí como é que fala? A energia, né? Desceu um pouco, caiu ali. Como é que... Me ajude aí, gente. Agora deu branco. Aí o que acontece? O dirigente tem que pegar, chamar, levantar, elevar as energias, fazer prece, pedir pessoal para que haja. Às vezes acontece hiatos no final. No final a gente já sabe, então já vamos encerrar o trabalho. Mas esse é um ponto que eu passei por cima lá. Como eu passei dos passes também. Que todas as reuniões mediúnicas tem que ter passista, sim. Os passistas são necessários na chamada, né? E às vezes que nem como é que fala? O Donizete estava falando daquela entidade com a cabeça na mão. Imagine o médium recebendo essa influenciação, esse desgaste com o médium. Aí o que acontece? Ele vai precisar realmente, de repente, de um passe, porque em função daquilo, aquela energia densa ali. Então, aí a gente chama um passista para auxiliar nisso aí. Sobre a tela mental que ele tinha perguntado ali, o que acontece? É o mesmo caso de quando você fala para a pessoa que ela morreu. Às vezes a pessoa quer se vingar, mas ela não acha que ela morreu. Ela quer se vingar. E quando você passa casos assim anteriores, ela vai entrar naquele sistema que ela vai se desequilibrar e ficar totalmente desnorteada. Entendeu?
Então, assim, você tem que usar com maestria, com cuidado. Essa tela chama tela plasmática. Você fala tipo de uma terapia de vidas passadas. Há dirigente não. Há dialogadores que quer usar a todo momento, a todo tempo. Não é aconselhável, não. Não é aconselhável. Porque você desestrutura e às vezes se deixa mais revoltado ainda. Fala, pô, esse camarada fez isso aí, tá, mas eu fiz, ele merecia. Aí começa a bagunça tudo. Fala, André. Oi, Barbosa. Minha pergunta é a seguinte: não é normal e nem indicado que o médium vá embora com alguma dor ainda, né? Sim. Que ele tenha sentido. Isso ocorre mais pelo descontrole do médium? Ocorre também por negligência do dirigente. Porque o dirigente ele tem que perguntar. Tem certos trabalhos que não pergunta, não. Certo, Neia? O Neia está comigo no outro trabalho. Certo, Li também está com outro. Certo, Paulo? Então, a gente vê que a gente tinha que parar e chegar um a um, viu, André? Como é que você está? Como é que você fez? Porque às vezes você está ainda com aquelas energias fluídicas ali, né? Pode ser do médium mesmo que não soube se livrar daquilo lá. Então, o que a gente faz? Aí sim, chama o passista, aplica o passe, todo mundo ali não se reunido ali em pensamento. Olha, peraí, o André ainda está necessitando do passe, pessoal, vamos se concentrar. Aí faz aquela limpeza energética e ele sai. Mas tem dirigentes que negligenciam isso. Quando eu vou visitar o trabalho com ele, por que você não perguntou? Eu estou num trabalho aí de sexta-feira que eu tenho que pisar em ovos aí, que a senhorinha é muito antiga lá, mas isso é um ponto que eu vou levantar para ele já a partir de amanhã. Temos que perguntar a todos os médicos se estão todos bem, sim. Você não pode sair, como o André falou aí, e às vezes acontece isso mesmo. Você tem que sair melhor do que você entrou. Ok? Tá, bem, obrigado. Valeu, André. Eu falei que não vou dar boa noite. Pode continuar as perguntas. Ô, Sueli, como é que você dá tchau assim, minha amiga? Pode ficar. Vamos jantar, é? Você falou que não ia dar boa noite, eu achei uma indireta, né? Não, muita gente já foi já. Gente, até mais então. Boa noite. Flávia Gardinho, Boa aí, noite. Flávia, levantou a mão. Pode falar, Flávia. Boa noite a todos. Boa noite. Você falou das passividades, né? Boa noite. Tá bom, boa noite. Você falou do número de passividades, né? É. Até foi uma coisa que eu comentei. Teve uma única vez num trabalho que eu dei 6 passividades. Sim. O que foi? E? Nunca tinha acontecido isso. Mas tinha poucos médios? Nesse dia, não tinha, tinha menos do que o normal, assim. Então, às vezes acontece foi isso que ele falou mas lá. foi uma exceção, assim, que foi um trabalho bem tenso. Então, por ser um trabalho bem intenso, aí a energia é mais complexa para quem está ali no trabalho. Por isso que eles falam, eles recomendam, nada se proíbe. Você pode ver, nada fala assim, ó, não deve sim. Eles estão sempre recomendando. O caso é o seguinte, se você dá 6 passividades, é porque às vezes tem pouco médio. 3, 4 médio lá e necessita aquelas pessoas darem aquela passividade. Mas, fisicamente, aquilo lá está se desgastando em você. E tem médico que dá uma atrás da outra, entendeu? Mas a maioria dos médiums deram bastante passividade nesse dia. Eu ainda vou falar uma coisa mais sucinta, falando diretamente dos médios. Por exemplo, a gente fala, deu a passividade, termina, dá um tempo, faça uma prece para aquela entidade mesmo, se recomponha, entendeu? Aí se você se recompõe, depois dá mais uma, outra, você também não se estende, até dá para dar mais que 4. Agora, o problema é quando as pessoas são indisciplinadas, né? E acham que se der mais passividade é o melhor médium que tem, né? Porque não, nesse dia foi até assim, vários médiums deram muitas passividades, assim, mas teve esse tempo de se recompor, assim. É que foi um trabalho... Estava bem denso nesse dia, assim. Foi mas não foi no trabalho atípico. Não foi no desenvolvimento. É só colocar pronto. Tá limpinho, tira do chão. Tá certo.
Valeu, então, gente. Agora eu vou falar boa noite, tá?